Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, queridos celebrantes de todo o Brasil, noivos, noivas e os nossos demais colegas fornecedores do universo de casamento. Começa agora mais uma edição do Pode Celebrar, essa conversa gostosa, descontraída entre celebrantes e hoje com um tema muito especial e diferente. Fica com a gente, tá? Hoje a gente vai trocar experiências, insights e dicas sobre futebol e casamento. Gostou, né? Como é que a gente junta tudo isso? E as celebrantes Ana Calda e a Sueli Alves serão as nossas convidadas de hoje e vão trazer casos reais. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. A Sueli Alves é paulista, mas já se acha, assim, se sente mineira de coração, já que vive há muitos anos em Uberlândia, onde celebra por toda a região já há 4 anos. A Ana Caldas é do Rio de Janeiro e também celebra há 4 anos e já acumulou mais de 30 anos de trabalho na área de comunicação entre rádio e TV. Olá, Sueli! Olá, Ana Caldas! Bem-vindas! Oi, oi, oi! Olá, gente! Oi para todo mundo, que prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava com saudade de bater papo com vocês, e aí a gente conversando um dia desses, chegamos na conclusão que esse é um assunto um pouquinho polêmico, um pouquinho interessante, que dá muito pano para manga, né, gente? E celebrante sempre tem muita história para contar, né? E futebol, gente, futebol é paixão pura, tem tudo a ver com amor, né? E o amor que as pessoas sentem pelo seu time e o amor que a gente tem nos nossos casamentos. É um tema que, por mais distintos que sejam, que possam parecer, tem tudo a ver. E a gente tem muito caso para contar, né, Sueli? Sim, a impressão que a gente tem é que casamento e futebol são duas paixões que são inconciliáveis, não dá para, sabe, conviverem no mesmo espaço. Mas é possível, sim, em uma cerimônia personalizada, nós unirmos essas duas paixões e ficar uma cerimônia poética, bonita, né, Ana? E o que eu sei é que vocês duas têm bastante histórias que acumularam aí ao longo desses anos celebrando alguns causos interessantes relacionados aos dois temas, tô certa? Exatamente. Sim, sim. Aqui em Uberlândia, a imensa maioria dos torcedores torcem para times do Rio de Janeiro, para times cariocas. Pelo que eu sei, no início não se passava transmissão, não se transmitia campeonato mineiro ou campeonato paulista aqui na minha cidade, em Uberlândia. Se transmitia apenas campeonato carioca. Então, isso gerou uma imensa quantidade de torcedores de times cariocas, bem maior do que torcedores de times mineiros e paulista, que nós estamos aqui bem mais próximo de São Paulo. E aqui aí é paixão total, né, Ana? Aqui no Rio é paixão total. Eu estou até vestida com o meu flusão, né? Que as pessoas realmente assumem. É muito comum as pessoas se reunirem em bares, na casa de amigos, churrasco, para assistirem aos seus times. E desses encontros surgem casamentos, porque lá elas se conhecem, e eu já tive alguns casais que se conheceram justamente porque estavam assistindo a um jogo de futebol, né? E também tem histórias muito fofas que acabam nascendo por aí, né? Aqui a gente tem aquela tradição, muitos noivos gostam de entrar, né, com o time, a música do seu time, e isso causa uma alegria, né? Porque quando começa a tocar a música do time, as pessoas começam a se animar e o noivo entra com um ar assim muito pomposo, tipo, ó, eu tô torcendo aqui pro meu casamento que vai ser maravilhoso, mas o meu time veio junto comigo, eu trouxe a minha outra paixão, né? Então é um momento aqui de muita alegria que quando o noivo decide entrar, fazer a sua entrada ao som do hino, né? Mas aí parece que já deu confusão, né, Sueli? Não exatamente confusão, né? Agora eu já estou até me acostumando um pouquinho mais com essa união de casamento com o hino de futebol. A primeira experiência que eu tive foi quando eu estava durante a reunião conversando com o noivo e ele me pediu que eu não fosse de verde para fazer a celebração. E eu estranhei um pouco, imaginei que talvez ele não gostasse de verde, tivesse alguma superstição com a cor. E aí ele me contou que é porque verde é a cor do Palmeiras e que ele era corintiano e que ele havia pedido para que nenhum convidado fosse de verde na cerimônia,
nem os convidados, nem padrinhos, e que ele gostaria que eu também não fosse de verde. Tudo bem, achei um pedido fácil, né, de ser atendido, e na hora da cerimônia, a noiva fez uma surpresa para ele e entrou ao som do hino do Corinthians, tocado ao violino. E ficou muito bonito, mas às vezes também ocasiona situações um pouco desagradáveis, né? Porque muitos convidados ou padrinhos também resolvem se manifestar contrários ao hino do time que está sendo tocado, ou às vezes o noivo entra com uma bandeira ou uma camiseta do time, e os convidados se sentem no direito, com a liberdade de se manifestarem. E eu acho que isso acaba perdendo um pouquinho da essência, da emoção do momento. Exatamente. Mas também a gente tem momentos muito fofos, né? E nós, celebrantes, o nosso papel é tentar trazer o casamento para dentro da cerimônia, mas de uma forma que realmente una o casal, né? Eu tenho um caso bem legal para contar do Lucas e da Renata. Eles se casaram em outubro de 2022, ele é botafoguense doente e a Renata é vascaína. E o sonho do Lucas é transformar a Renata numa botafoguense. E aí, como a gente acaba conhecendo toda a história deles, né? A Renata, ela tem uma ONG de proteção a animais, ela trabalha dedicada à proteção dos animais. E aí eu fui pesquisar, porque a gente vira profunda verdadeiros historiadores de todos os temas que eles nos pedem, né? E eu fui pesquisar e eu descobri que o mascote do Botafogo é o cãozinho Biriba, que lá na década de 40 o Botafogo deu uma goleada no Madureira de 10-2 e o cãozinho Biriba entrava em campo para comemorar. E o diretor, na época, falou: esse será o nosso mascote. E o mascote do Vasco é o Bacalhau, né? E aí tem até a foto aí do momento, a Ana pode botar para vocês verem. Aí eu levantei 2 plaquinhas assim: Renata, o cãozinho Biriba... Não, essa é outra, Ana, não é essa não. O cãozinho Biriba ou o Bacalhau? Vamos pensar nessa. Deixa não, só, Ana, só interromper um minutinho. Essa foto foi de um torcedor apaixonado que entrou carregando a camiseta do Flamengo. O casamento foi eu que celebrei. Esse é da Sueli. Esse foi aonde, Sueli? Foi aqui em Uberlândia mesmo. Legal. E essa outra agora é a hora o momento em que eu levanto as plaquinhas, está meio distante a foto, mas foi uma reação bem legal, porque aí a plateia toda começou a reagir e falou: Biriba, Biriba! Porque é um cãozinho muito simpático, né? Então a gente vê o Bacalhau e vê o Biriba, todo mundo quis ficar com o Biriba. Então, assim, tem histórias bem legais que a gente consegue traduzir e trazer para a cerimônia, né? Tem algum momento fofo, Su, para contar? Sim, sim. Depois dessa primeira surpresa que eu tive com essa união de casamento com futebol, que foi desse corintiano fanático, eu passei a incorporar no discurso que eu faço frases referentes ao mundo do futebol. Recentemente, fiz um casamento muito legal de um ex-jogador profissional. Ele nunca jogou em nenhum time exatamente famoso, né, nem do Rio, nem de São Paulo, mas ele rodou o Brasil todo, jogando em times do Nordeste, em times do Rio Grande do Sul, em times de Goiás. E aí ele me contou que ele resolveu pendurar chuteiras quando a filha dele nasceu e ele queria ser um pai presente, porque como jogador de futebol, ele ficava muito tempo fora. E eu fiz toda a cerimônia de casamento com frases relativas ao mundo dos esportes, ao mundo do futebol. Conforme eu ia contando a história deles, eu fui usando frases como, por exemplo, o nome da noiva era Tiara, né? E ele é o Anderson, que expliquei que a Tiara não teve medo de entrar em campo na vida do Anderson, que o Anderson marcou um golaço quando decidiu que precisava dar atenção para a filha, que valia muito mais do que qualquer glória que ele alcançasse como jogador de futebol. E fui falando sobre a importância das jogadas em equipe dentro do casamento, que eles precisavam treinar todos os dias, nunca desistirem para poderem serem campeões em todas as partidas que a Vida 2 lhe apresentasse, que eles precisariam driblar as adversidades, marcar um novo gol a cada dia, que eles estavam vencendo de goleada. Então, eu usei expressões relativas ao mundo do futebol em todo o meu discurso. E não só eles gostaram muito, como os convidados, que eram muitos jogadores de futebol, né? Porque ele jogou por muitos anos como jogador profissional.
Então foi muito interessante. Eles ficaram muito satisfeitos, né? Eles se reconheceram no discurso que eu fiz. Isso é o que é interessante no nosso trabalho, né? A gente pesquisar a fundo, entrar na história deles e tentar realizar o sonho deles mais próximo do que a realidade deles, né? E essas coisas, assim, no final a gente fica muito feliz, né? Eu tenho um do meu Flusão agora, a Mariana e o Guilherme, né? Que são fluminenses fanáticos. Eles se conheceram justamente porque o Guilherme estava usando uma blusa retrô do Fluminense, que de tempos em tempos os times lançam umas blusas retrô, né? E era uma blusa rara, que tiveram poucas colocadas à venda, e quando ela viu, ela falou, meu Deus, é a blusa, tal, né? E aí eles começaram a bater papo, estudavam na mesma faculdade, e aí começaram a namorar a partir dessa blusa. Eles ficaram super famosos, já estão no site do Fluminense, a história deles é conhecida lá. E aí eu falei assim, gente, não é possível, porque as torcidas gostam de cantar, né? Então eu resolvi fazer uma surpresa para eles e adaptei uma das músicas do Fluminense que o pessoal gosta de cantar. Adaptei, chipei os dois, né? O time Magui, Mariana e Guilherme. E aí eu adaptei, eu não vou cantar, e na hora eu falei assim, eu peguei e falei assim, vocês querem que eu cante? E foi uma surpresa para eles. Vocês querem que eu cante ou que eu leia? Ou vocês querem cantar? Aí, não, foi muito engraçado que eles pegaram assim, não, a gente vai cantar, a gente vai cantar. E aí eu passei o papel, tem até foto aí, Ana, para botar, que a gente pode ver. E aí eles cantaram, né? Esse daí. Aí eles esticando, felizes da vida, não, a gente vai cantar, a gente vai cantar. E aí, em cima daquela, haja o que houver, onde quer que eu vá. E aí eu vou ler, não vou cantar, porque eu não vou pagar esse mico aqui. Aí ficou, haja o que houver, onde quer que eu vá, comigo vou levar. Vamos, Magui, dali, ou as marcas desse amor forte e lindo que se multiplicará. Vamos, Magui, vamos nos amar. E aí eles cantaram no ritmo da música, que ficou genial. O pessoal começou a cantar a versão original, e foi um sucesso no casamento. E até hoje ela escreve lá, aí fala assim, Ana, só você para me fazer cantar a música do meu Flusão na minha cerimônia de casamento. Eu nunca mais vou esquecer isso da vida, né? E foi super lindo, foi um momento que foi muito legal, e essas coisas são legais, a gente poder trazer isso para eles, né? E surpreendê-los, né? Isso é muito legal. Eu também tenho uma história parecida, só que eu não arrisquei a cantar, não. Não, Eu também. combinei com um musical, um torcedor do Flamengo também, e a noiva queria que eu colocasse em algum momento da cerimônia que eu falasse do Flamengo, porque ela disse que já foi trocada muitas vezes pelo jogo. O noivo deixou de dar atenção para ela, de sair com ela para assistir o jogo do Flamengo. Então, durante a história deles, que eu contei, a noiva havia me contado anteriormente, claro, que eles começaram a sair juntos no início do namoro, mas o rapaz não queria assumir nenhum compromisso. Então, quando eu fui contar essa parte da história deles, eu falei dessa forma, que eles saíam juntos, que eles estavam juntos, mas que o noivo não queria assumir nenhum compromisso, porque ele achava que no coração dele só havia espaço para uma paixão. Aí, nesse ponto, a orquestra começou a tocar a música do Flamengo, o hino do Flamengo, e foi uma risada geral, né? E depois também eu usei uns versos do hino do Flamengo. Eu disse que no hino do Flamengo havia alguns versos que dizia, né? Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Mas que o Rodrigo percebeu que teria um desgosto profundo se ele não tivesse a Ana em seu mundo. E foi muito legal também eles terem se reconhecido nisso, né? Se reconhecido naquela paixão pelo futebol. É uma forma de inserir essa paixão pelo futebol na história do casamento, na cerimônia de casamento, sem ficar banalizado, sem ficar vulgar, sem tumultuar a cerimônia, né? Exatamente. E aí, agora, eu queria deixar uma dica muito importante, foi até quando a gente puxou o tema do programa, que foi o que acontece demais aqui, porque, assim, aqui no Rio, as pessoas realmente são apaixonadas por futebol, as pessoas torcem mesmo. E, principalmente, quando é final de campeonato. Então, eu tenho desde que eu comecei a trabalhar, a celebrar, eu tenho um problema muito sério, porque
os casamentos estão caídos no final das Libertadores. E o Flamengo caiu, nesses últimos 3 anos, o Flamengo esteve nas 3 finais. Então, foi uma loucura, porque eu vou começar contando, eu vou deixar melhor para o final. Em 2021, o noivo era vascaíno. E aí ele falou assim, ninguém fala de Flamengo aqui no meu casamento. E o casamento, ele começou exatamente na hora que o jogo terminava. Então, ele simplesmente confiscou os celulares dos padrinhos para que eles pudessem ficar concentrados e não ficassem olhando para saber quanto estava o jogo. O Flamengo perdeu nesse dia para o Atlético Paranaense, o que acabou sendo bom porque eles curtiram a festa e resolveram realmente celebrar. Eu tenho um outro noivo, que esse foi de 2022, que é o Mauro e a Renata, que aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com o seu casal. Eles quase terminaram, porque o Mauro ele é desesperado pelo Flamengo. E ele também só queria assistir os jogos do Flamengo, até que a Renata falou assim, não dá para... Vamos equilibrar, né? E aí, o que aconteceu? Marcaram um casamento, final da Libertadores, né? Aí sim, o Atlético Paranaense. O do ano anterior foi Flamengo, perdeu de 2-1 para o Palmeiras. Nesse que foi por 1-0 para o Flamengo, que o Flamengo venceu. Só que o casamento começava às 16 horas e o jogo começava às 17 horas. A primeira coisa que ele me viu falou assim, Ana, não podemos passar das 17 horas, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, por mim, tudo bem. A equipe inteira, todo mundo estava coordenado. Cerimonialista, fotógrafo, DJ, todo mundo alinhado, porque aquele casamento não poderia atrasar nenhum minuto. E uma ordem expressa, porque é lógico que botaram um telão para assistir o jogo, e a ordem expressa que o telão não poderia ser ligado enquanto a cerimônia não começasse. E aí eu tinha o desafio de que eu não podia atrasar, e a gente sabe que todo noivo atrasa um pouco. E conforme eu ia atrasando, ele ia ficando gelado. Eu falei, calma, Mauro, vai dar certo, vai dar tudo certo e tal. E aí, finalmente, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer dentro da coisa. 17 horas em ponto, a cerimônia tinha acabado, e aí ele pôde comemorar. E aí foi felicidade dupla, né? De estar casado e assistir o Flamengo ganhar do Atlético por 1-0. Esse foi o legal. Agora, o supra-sumo, do supra-sumo mesmo. Você tem mais algum caso, Su? Que aí eu vou deixar esse para o final, que esse foi arrebatador. Na hora tem do até jogo... foto do Mauro e da Renata aí também, para mostrar Não, a de foto cerimônia no momento do jogo, eu acredito esse é o que não Mauro e a tenha Renata. acontecido. Opa. E a Luísa? Aí eu tenho fala, De Su. cerimônia no momento do jogo, eu acredito que não tenha acontecido nada, ou pelo menos não chegou aos meus ouvidos. Mas já tive muitos casais que se conheceram por causa do futebol também. Inclusive, nesse meu último casamento, de sábado passado, o casal se conheceu porque ele tinha postado uma foto com a camiseta do Palmeiras, apareceu nos stories dela, sei lá por quê, nem ela entende por quê, e ela, como uma boa corintiana, ela não conseguiu deixar de zoar um pouquinho. Eu não vou poder falar aqui o que ela escreveu para ele, porque é um palavrão, mas é aquele palavrão, né, que as iniciais PQP, e aí não vai rimar. Mas ela escreveu o palavrão e escreveu assim que Mundial Palmeiras nunca viu, né? E aí ele foi responder, chamando ela de mal educada, porque ela nem conhecia ele, já mandou um palavrão. E os dois começaram a conversar e se casaram sábado passado. Então, foi mais um dos encontros, mais um dos romances proporcionados pelo futebol, pela torcida de futebol. Mas conta seu caso agora. Não, o meu caso, assim, que eu adoro, que é emblemático. Assim, tem uns top 10 das suas celebrações. Esse, com certeza, está no trend máximo. Eu estava começando, eu comecei em junho de 2019, era novembro de 2019, Flamengo na final, depois de não sei quantos anos, e aí o casamento seria após o jogo. Aqui, onde eu moro num condomínio que é enorme, tem muito influencer, tem jogador de futebol, tem empresário de futebol, e eu tenho um amigo meu que é empresário de futebol e conhece muita gente. E aí, a noiva é muito criativa. A Marcela, a gente tem que ganhar o troféu de criatividade.
E aí eu falei para ela assim, Marcela, me manda uma camiseta do Rafael que eu peço para o time do Flamengo autografar. Aí ela, para conseguir tirar uma camisa do Flamengo, do armário do Rafael, foi uma novela. Ela inventou que a mãe do chefe, mãe da chefe dele, montou um altar sagrado que precisava de 11 camisas de torcedores fanáticos, que ela tinha que mandar lá para o lugar e para ficar lá os mantos sagrados reunidos e tal, não sei o quê. Aí ela conseguiu me dar a camiseta, mandou para mim e me entregou. Só que esse meu amigo foi para a Itália e não conseguiu voltar a tempo para o Brasil. Eu fiquei sem nada. E aí, tipo, faltavam 3 dias para o casamento, eu desci, tinha uma festa aqui no meu prédio tem festa, tem tudo. E aí eu encontrei um jornalista esportivo, e aí comentei com ele, eu falei, caramba, eu não consegui. Aí ele só virou para mim e falou assim, Ana, qual o nome dos noivos? Eu, Rafael e Marcela. Rafael e Marcela. Aí ele, não, tudo bem, Ana. Aí fui para casa, fiquei na festa, ele subiu e tal. Quando cheguei em casa, tipo 1h da manhã, quando eu abri meu celular, tinha um vídeo, gente, de ninguém menos do que do Zico para eles. Eu fui à loucura. E aí fiquei ansiosamente esperando o dia da celebração. E o jogo ia começar exatamente após, o casamento ia começar exatamente após o jogo. Quer dizer, se o Flamengo ganhasse, Rafael morria. Se o Flamengo vencesse, ele morria junto, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, porque a gente chegou 1 hora antes, ele estava sozinho no telão, agarrado na camisa, chorando porque o River Plate tinha feito um gol e o Flamengo estava perdendo. E aí os convidados foram chegando, todo mundo no telão assistindo, aquela coisa toda. A Marcela com a gente, com as madrinhas no celular, e a Marcela, e aí? Falei, Rafael tá morrendo aqui, tarará. E o Gabigol simplesmente virou os gols, gente, foram 2 gols. Eu até anotei aqui, foram aos 43 e aos 46 do segundo tempo que o Flamengo virou. Quando o Flamengo virou, eu nem vi o segundo gol, porque foi uma loucura, mas porque os convidados já estavam ali, foi uma loucura porque a Marcela estava se arrumando perto e ela só iria vir quando acabasse o jogo. Conclusão, falei, gente, agora estou feliz, porque está todo mundo feliz, vamos continuar o casamento. Aí começamos a cerimônia, todo mundo no astral bem legal e tal. E aí eu falei assim, né? Aí contei para Marcela o negócio. Aí eu contei para Rafael a história da camiseta, que ele tinha sido iludido, mas que eu não tinha. Aí devolvi a camiseta sem as assinaturas, que infelizmente eu não tinha conseguido, mas que eu tinha trazido um outro presente para eles. Aí entrou o seguinte vídeo. Vamos, Ana, coloca aí, por favor. Olá, Rafael, Marcela. Vocês estão dando um passo muito importante na vida de vocês. Espero que todo esse amor possa... Olá, Rafael, Marcela. Vocês estão dando um passo muito importante na vida de vocês. Espero que todo esse amor possa ser importante para o resto da vida de vocês, que vocês possam construir uma grande família, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Que vocês tenham paz, tranquilidade, união, né? Para que todas as coisas corram bem na vida de vocês, né? E para você, Rafa, espero que nosso Flamengo continue nos dando alegrias e que consiga os títulos tão esperados por todos nós. Saudações rubro-negras. Rafael, Marcela, parabéns. Nossa, deve ter sido emocionante, não, né? Porque gente, para todos os flamenguistas, o Zico é ídolo, né? Não, foi o terceiro gol do Flamengo. Gente, porque o telão, eu combinei com o DJ, eu falei pro DJ, ninguém pode saber. E tudo de... que é o finalzinho dele. Eu combinei com o DJ, ninguém na festa pode saber que esse vídeo existe, porque se alguém soubesse, ia começar a reverberar e as pessoas, e aí ia acabar surpresa para todos. Então ele puxou o telão para perto do local da cerimônia, da celebração. Aí ele só pediu para eles virarem para se posicionarem. Quando o Zico entrou, não foram só eles, assim, a galera inteira explodiu. Foi o terceiro gol. Então, para mim, naquele jogo, o Flamengo fez 3 gols, porque o terceiro foi esse do Zico, que eu agradeço até hoje, gente. Uma pessoa como ele,
porque foi muito legal. O Leonardo Baran, que é o jornalista que conseguiu o vídeo para mim, ele ligou para o Zico e o Zico na mesma hora se prontificou. Isso é legal, isso é um papel de um ídolo, né? Porque sabe o quanto o torcedor ama e quanto a presença deles é importante. E aí, no final, quando acabou a celebração, eles gravaram um Zico para mandar um vídeo para mandar para o Zico, que óbvio que o Zico assistiu e agradeceu. Foi esse vídeo aí. Mas, Ana, eu acho que é preciso tomar muito cuidado também com essa junção de cerimônia de casamento com o futebol, com essa paixão por futebol, para que não se perca a essência de uma cerimônia, que não se perca o romantismo, que não se perca o foco principal, que é o amor do casal, né? Você não concorda? Isso com certeza. Por isso que isso foi no finalzinho da cerimônia, depois deles, enfim, casados, quando a cerimônia tinha acabado, eu esperei o momento do final, né? E aí, quando acabou, é que a gente fez essa homenagem. E aí eles retribuíram. A alegria deles foi tão linda. Ana, coloca esse segundo vídeo aí, por favor, que é eles agradecendo, para vocês sentirem a empolgação. Leonardo Baran também, obrigada. Zico, está aqui. A mensagem foi entregue, está aqui o Rafa, está aqui a Marcela. Aí, Zico, você é uma maior ídola. Meu pai sempre falou de você, dava muito. Uma pena que eu não pude ver você jogar. Mas, ó, pra mim, muito obrigado por ter falado meu nome hoje, o nome da Marcela. Obrigada. Nossa, foi sensacional. Sem palavras. O dia ficou completo, Flamengo campeão, recado do Zico, a gente casando, foi demais. Eu acho que há muitas formas de inserir a paixão pelo futebol em um casamento, mas é preciso que se tome muito cuidado. Os noivos podem inserir, na verdade, até algumas dicas aqui para noivos que queiram fazer isso, né? Desde um ensaio pré-wedding, às vezes num campo de futebol que fica bem legal, no save the date, uma foto com a camiseta do time, na primeira dança do casal, que eu também já vi que ficou bem legal. A primeira dança do casal costuma ser uma música mais romântica, mas se inicia com o hino, o casal faz uma coreografia, cria uma coreografia para o hino do time, antes da música romântica. Você já viu outras... Você teria outras dicas, Ana, para passar, para acoplar essa paixão por futebol no casamento? Não, eu acho só... A minha dica essencial que eu dou é o seguinte: para os apaixonados por futebol, consultarem o calendário dos campeonatos, né? Porque, assim, aqui, por exemplo, eu não sei se vocês repararam, a camisa do Rafael é uma camisa mega antiga, porque as pessoas têm essa mania de que é a camisa da sorte, né? Então, aquela camisa, assim, eles já assistiram o Flamengo ganhar e perder com aquela camisa 10 vezes, mas é a camisa da sorte. Então, eles têm esses amuletos. Então, o que eu recomendo sempre aos meus noivos, se vocês consultaram, quando eles na entrevista falam muito dessa paixão por futebol, eu falo, vocês consultaram a tabela do campeonato? Porque a gente tem campeonato estadual, tem campeonato sul-americano, Libertadores, Brasileirão, Mundial. Então, assim, essa coisa muito louca. Agora, realmente, eu acho assim, que a gente nunca pode deixar a paixão pelo futebol sobrepor a paixão pela pessoa amada. Isso, a gente tem que ter esse cuidado. Mas aí eu acho que cabe a nós, como celebrantes, conseguirmos chegar a esse equilíbrio junto a eles. E eles nos escutam muito, é muito legal, né? A gente que é celebrante, a gente acaba virando um pouco de psicóloga, e é super legal, né? Porque eles se abrem com a gente, eles conversam muito conosco, e aí a gente consegue fazer esse equilíbrio, e aí essa dosagem é bem interessante. Eu acho que isso é muito interessante, eu gosto muito disso. Sim, sim. Mas a gente pode aplicar de várias formas. Sim, no caso da cerimônia, eu estava dando até sugestões no geral de um casamento, certo? Na primeira dança, no ensaio. Outra coisa que eu já vi também, nos casamentos é comum fazer aquele livro de assinaturas, pedir que os convidados assinem em uma bola de futebol. Eu achei bem interessante também. Fazer um espaço instagramável, né, que se diz, um photocall, né, para que todos tirem fotos. Aí é legal. Agora, no caso da cerimônia, é preciso tomar muito cuidado para não ficar deselegante e para não tirar o foco, que é o amor do casal, que é a união do casal. Então, daí a importância de ter um celebrante profissional, um celebrante experiente,
que possa orientar os casais para isso, né? Que a gente pode, sim, unir essas duas paixões, mas desde que não tire aquele foco romântico de uma cerimônia de casamento. Exatamente. A gente sabe a hora exata de colocar essa mensagem dentro da cerimônia sem que ela vire uma coisa de um torcedor, né? A gente tem que ter esse bom senso. E aí esse é o nosso trabalho, né? Sim, é surpreendente ver uma noiva entrar com o hino do time. Já vi uma noiva também que entrou com o hino do Flamengo também. Já tive uma noiva cuja paixão pelo Flamengo era tão grande. Como eu disse aqui, embora eu esteja em Minas Gerais, os torcedores aqui torcem praticamente quase todos para times do Rio, né? Já tive uma noiva que também entrou com o hino do Flamengo. Foi surpreendente, foi interessante, engraçado, mas desde que não se perca o foco. Como eu contei esse caso que o rapaz jogou a bandeira para um dos convidados, aí o rapaz gritou Flamengo, aí o convidado gritou que era Vasco, e virou um pequeno tumulto, bem no momento da entrada do noivo, que é um momento emocionante, um momento que se deve focar ali naquela cerimônia, né? Na formalidade da cerimônia. Exatamente. Eu até hoje não vivi isso, eu acho até porque, eu não sei se eles respeitam muito, porque como o noivo passa a ser autoridade ali naquele momento, então o pessoal da torcida do outro time fica quietinho, tipo, não, tudo bem, vamos deixar hoje ele reinar, entendeu? Então, até hoje eu não tive isso. Mas das vezes que me pediram para colocar alguma coisa de futebol, eu sempre coloquei uma pincelada bem sutil para não... Porque senão para de ser uma cerimônia de casamento para ser uma cerimônia de futebol, né? Uma celebração ao futebol. Sim. E não é esse o nosso trabalho, né? A gente não pode fazer uma cerimônia temática, né? Exatamente. O tema de uma cerimônia de casamento sempre será o amor, sempre será a união do casal. A gente não pode fazer com que desvirtue e que o amor pelo futebol se torne mais importante que o amor pelo casal, né? O amor de um pelo outro. É preciso sempre tomar esse cuidado. Certo. Uhum. E tem outros cuidados que a gente tem que ter sempre, né? Cada tipo de casamento que a gente vai trabalhar, o casamento na praia, que tem que ter o cuidado com a luz, com tudo. Então, assim, a gente vai passar a ter vários programas para a gente passar essa nossa experiência para os noivos também, que estão nos ouvindo, né? E para os outros celebrantes, para poder já estarem, assim, antenados para que isso não ocorra. Essas coisas que a gente acaba passando para a gente compartilhar. A ideia é essa, né, Ana? Eu entrei na conversa aqui um pouquinho. Nós temos assunto aqui para a tarde toda. A gente pode ficar aqui por muitas horas, que eu sei, né? É muito bom conversar. E, principalmente, meninas, eu acho que isso é de uma relevância muito grande para esse universo também fantástico que é o casamento e pode trazer muitas boas ideias para os demais celebrantes, celebrações para os próprios noivos. Eu tenho um único caso aí nesses meus vários anos celebrando aqui no interiorzão de São Paulo. Não, foi mais do que um, mas eu tenho um específico que eu gosto de lembrar, que o noivo queria muito entrar com o hino do Palmeiras, né? A noiva já, na hora, se opôs. Eu expliquei para ela sobre os nossos sonhos, né? Você não vai escolher a sua música? Então deixa o noivo escolher. Mas o mais interessante, gente, existe uma versão bonita para tudo que a gente quiser. Então, foi simples, nós ajudei ele aqui a encontrar o hino orquestrado. E, de verdade, ficou excelente. Ele realizou o sonho, não saiu daquela energia do casamento, que é o som orquestrado, suave, não tinha aquela carona de estádio de futebol, e se tivesse também, na verdade, era só por um instante, só durante a entrada dele. Aqui no interior de São Paulo, eu, pelo menos, não tenho tanta experiência nesse sentido, o pessoal é um pouco mais suave, no sentido mais tradicional, né? Mas é verdade, esse é um bom ponto. Nós somos um pouquinho mais tradicionais, mas que seja. A ideia é abrir a mente, ver que tudo é possível, desde que seja bem conduzido, exatamente como vocês falaram. Sim. Daí a importância de alguém, né, de um profissional, de um celebrante profissional, que saiba mesclar essas duas paixões, sem que fique deselegante, sem que fique, sei lá, acredito, que tire o foco
da cerimônia, né, do amor do casal e passe para uma torcida organizada. Não é difícil de acontecer que às vezes tem uns padrinhos bem apaixonados, né, inflamados pelo time. É por isso que os noivos precisam escolher alguém muito bem treinado, muito capacitado, né? O seu celebrante precisa entender seus sonhos e, sobretudo, saber conduzir esse momento, ter o jogo de cintura, igual a Sueli falou aí no início. Uhum. Então tá. Eu acho que foi legal, a gente conseguiu passar uma visão legal. Tem outras dicas, a Unicel TV está aqui para produzir cada vez mais conteúdo para vocês, e tem milhares de dicas: casamento em sítio, casamento na praia, casamentos em dia de chuva, casamentos em dia de sol, entendeu? Aqui na minha região é casamento ao pôr do sol. Ao pôr do sol. É a expressão aqui que eu mais ouço. Aqui no Rio Aqui no Rio, assim, acho que 80% dos casamentos que eu celebro, talvez 90%, sejam no pôr do sol, à tarde. É muito as noivas já me procuram e já dizem assim: eu queria me casar tal dia, tal, ao pôr do sol. Nem o horário eles falam, é ao pôr do sol. E aí começa o nosso perrengue, porque o sol exato se põe naquela hora e nada pode atrasar até que... Sim. Aí é uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, que eu acredito que talvez desse até um outro programa, né? Não, com certeza dará. A gente volta para falar sobre isso. Uhum. Eu quero, então, conversar com quem está em casa, meninas, e convidar vocês, queridos noivos, noivas, e principalmente você, celebrante, para deixar aqui nos comentários dicas e possibilidades e temas para os nossos próximos programas. Tem uma dúvida? Deixa aqui que a gente vai discutir, conversar com todo prazer, porque quando se fala em casamento, a gente adora, dá para falar realmente o dia inteiro, a noite inteira, a gente não cansa. Às vezes as noivas me mandam mensagem no WhatsApp, meninas, e elas falam: ai, desculpa, eu pergunto. Não peça desculpa, a gente adora falar disso. A gente respira casamento, né? 24 horas por dia. Não, até porque a gente tem noivos que são médicos, e aí só chegam da madrugada. O outro trabalha embarcado, e aí a gente só tem aquele dia, aquele horário. E a gente está aqui porque a gente vive do amor, entendeu? Então, para mim, a qualquer hora... Tá ótimo, tá perfeito, porque eu quero falar de amor e eu quero agradecer os meus noivinhos, né? Que a gente citou aqui hoje, mandar um beijo para eles. A Rafaela e a Marcela já têm gêmeas, imagina que legal. E eles ficaram grávidos 9 meses depois. Assim, 9 meses depois já nasceram gêmeas, a Mariana e o Guilherme, que também já estão com filhos, entendeu? Isso é muito legal, a gente depois acompanhar essa vida deles depois, né? Eles mandam a foto das crianças e tal, e a gente continua curtindo esse casamento. E para a gente sabe que o nosso trabalho foi entregue com carinho, com amor, e que a gente conseguiu cativar esses noivos que passam a ser nossos amigos para sempre. Isso é muito legal. Sim, eu também gosto bastante de acompanhar os meus noivos depois, né, pelas redes sociais, e sempre me comunico depois para pedir um feedback e falo para eles que o nosso relacionamento não precisa terminar na data do casamento, porque por pelo menos, 3 meses, nós fazemos parte daquele mundo deles, nós ouvimos as suas histórias, nós estamos ali compartilhando todas as ansiedades, todas as angústias, todos os probleminhas, as expectativas que eles têm. Eu, por exemplo, dou muito palpite, muita opinião, acabo virando mãezona dos noivos, pelo menos por alguns meses. E depois que passa o casamento, a gente se sente um pouquinho órfã, né? Acredito que as noivas também me reclamam muito isso. Cadê meus fornecedores? Então, eu gosto de sempre continuar acompanhando, e é uma amizade que eu levo para o resto da vida. Não são simplesmente noivos, né? Se tornam amigos. Vocês também marcam as nossas vidas, talvez na mesma proporção que a gente marca as vidas de vocês e das famílias. Eles marcam, porque a gente conhece a história deles e a gente acompanha. Nossa, quando eu reencontro, tenho oportunidade depois de fazer casamentos de amigos de quem eu já casei, de parentes de quem eu já casei, e quando eu os reencontro, parece assim que a gente... É uma festa. Ai, gente, nós somos íntimos, né? Parece... É muito legal. É muito. Eu fui fazer uma reservação de votos agora no sábado,
de um casamento que eu fiz exatamente 1 ano atrás, e a gente fez a renovação de votos agora do bodas de papel dele. E foi muito legal, porque estava muito recente, né? Os convidados eram praticamente os mesmos, então, quando eu cheguei, todo mundo já me conhecia e as pessoas já vieram falar comigo, né? É muito bom. Essa sinergia que a gente cria, isso é amor. E a gente vive de amor, né? Vive para emanar amor. Gente, Menina, foi maravilhoso. Preciso agradecer. Eu adorei o papo, eu fiquei aqui na coxia, aqui só pegando muita informação. Eu já sei o que eu preciso fazer quando algum noivo tiver uma ideia sobre futebol. A aula está dada. Muito obrigada por vocês compartilharem tanta experiência e amor. Foi um prazer estar aqui e contar um pouquinho das nossas experiências também, né, Ana? Foi maravilhoso. Somos contadoras de histórias. Vocês, né? Falar do nosso trabalho, o nosso trabalho é tão prazeroso que falar dele assim é sempre maravilhoso, sempre deixa a gente muito feliz, né? Beijo para todo mundo que acompanhou e espero que goste. E qualquer coisa, a gente está à disposição, qualquer dia e horário, precisa fazer contato, deixa aí faz o like no vídeo, né? Importante. E deixa aí no comentário e a gente vai respondendo. Tanto eu, quanto Sueli, quanto Ana, tá bom? Beijo para vocês. Acompanhem a Unicely TV, né? Pelo amor, a nossa torcida é pelo amor. Vamos lá. Convidar todos para acompanhar todos os programas da Unicely TV, né? E que sempre vai ter alguém dando alguma informação relevante para o nosso mundo das celebrações e para os noivos também. Beijão. Beijo, gente. Prazer estar aí. Aproveitado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.